Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vamos analisar uma TV LED Sony modelo KDL 32EX525, que tem som, mas a tela fica escura, os LEDs não acendem. Essa TV possui duas barras de LEDs ligadas em série, alimentadas com mais 150 volts e menos 150 volts. A tensão de mais 150 volts alimenta as barras de LEDs através do pino mais Alt1 desse conector, enquanto a tensão de menos 150 volts alimenta as barras de LEDs através do pino menos Alt3. Vamos iniciar a análise medindo essas duas tensões. Como vamos medir tensão positiva e negativa, vou centralizar o traço do osciloscópio e ajustar o voltsdiv em 50 volts. Vou medir primeiro no pino mais Alt1. Aqui temos uma tensão em torno de mais 80 volts, onde deveria ter mais 150 volts. Vou medir agora no pino menos Alt3. Aqui tem uma tensão em torno de menos 100 volts, onde deveria ter menos 150 volts. Assim, podemos dizer que essa fonte está funcionando, mas as tensões estão muito baixas e por isso os LEDs não acendem. Para entender o que está acontecendo, vamos analisar o diagrama simplificado da fonte de alimentação dos LEDs. As tensões de mais 150 volts e menos 150 volts são geradas no secundário do transformador T6301, a partir de um PWM aplicado ao primário. O circuito que gera o PWM não é mostrado nesse diagrama. O controle das tensões de saída é feito pelo acoplador óptico PH6304, pelo regulador de tensão IC6602 e pelos amplificadores operacionais IC6601A e IC6601B. O regulador de tensão IC6602 fornece uma tensão de referência ao pino 5 do IC6601A, enquanto o pino 6 recebe uma amostra da tensão de saída através desse divisor. Assim, o IC6601A controla a condução do acoplador óptico, que controla o PWM aplicado ao primário de T6301 e ajusta a tensão de saída, de modo que a tensão que retorna ao pino 6 fique igual à tensão aplicada ao pino 5. Assim que ligamos a TV, essa fonte começa a funcionar. Mas, inicialmente, o comando BL-ON fica em nível baixo e mantém cortado Q6609, que mantém conduzindo Q6606. A condução de Q6606 reduz a tensão no pino 5 do IC6601A, que reduz as tensões de saída, mantendo os LEDs apagados. Além disso, a condução de Q6606 mantém cortado Q6603 e Q6601, que mantém desligada a tensão de menos 150 volts, impedindo qualquer possibilidade dos LEDs acenderem. Quando o comando BL-ON vai para nível alto, Q6609 conduz e Q6606 corta, fazendo subir a tensão no pino 5 do IC6601A, que faz subir as tensões de saída até atingir o nível de alimentação dos LEDs.
O corte de Q6606 libera a tensão para a base de Q6603. Mas o acendimento dos LEDs também depende do PWM PDIN. O PDIN é um PWM fornecido pela placa principal para ajustar o brilho dos LEDs. Durante o nível alto do PDIN, Q6608 conduz e Q6604 corta, fazendo conduzir Q6605 e Q6603. Com a condução de Q6603, Q6601 também conduz e liga o pino 14 de T6301 ao terra, através desses resistores, que tem a função de sensor de corrente. Nessa situação, os LEDs acendem. Note que a corrente que passa pelos LEDs também passa pelo sensor de corrente, onde surge uma queda de tensão que, através de Q6605, chega ao pino 9 do IC 6601B. E como esse CI recebe no pino 10 uma tensão de referência de 1 volt, ele ajusta a tensão no pino 5 do IC 6601A, que ajusta a tensão de saída, de modo que o sensor de corrente fique com uma queda de tensão de 1 volt. Assim, podemos dizer que essa fonte ajusta a tensão de alimentação dos LEDs, mantendo constante a corrente pelos LEDs. Como nessa TV as tensões dessa fonte estão baixas, provavelmente o circuito de controle está com defeito. Antes de analisar o circuito de controle, vou medir a tensão entre os pinos 1 e 2 do acoplador óptico. Se o circuito de controle estiver normal, ele deve despolarizar o acoplador óptico para fazer a tensão na saída subir. Mas, se o acoplador óptico estiver polarizado, o circuito de controle realmente está com defeito. Para fazer essa medição, coloquei uma ponta de prova no terra do osciloscópio. E como a tensão de polarização do acoplador óptico é de 1 volt, vou deixar o traço do osciloscópio no centro e ajustar o voltsdiv em 500 mV. Vou colocar o terra do osciloscópio no pino 1 e a ponta de prova no pino 2. Aqui tem uma tensão de menos 1 volt. O acoplador óptico está polarizado e, portanto, o circuito de controle está com defeito. Eu vou então retirar a placa da fonte para analisarmos o circuito de controle. Aqui já estou com a placa da fonte na posição de análise, onde podemos ver o acoplador óptico PH6304, o IC 6601, incluindo 4 amplificadores operacionais, e o regulador de tensão IC 6602. Vamos iniciar a análise verificando a situação do amplificador operacional IC 6601A, medindo nos pinos 7, 6 e 5. Para essas medições, vou deslocar o traço do osciloscópio para baixo e ajustar o voltsdiv em 2 volts. Vou medir primeiro no pino 7, saída do amplificador operacional. Aqui tem uma tensão menor que 1 volt. É por isso que o acoplador óptico está polarizado. Agora, vou medir a tensão de referência no pino 5, entrada positiva. Aqui tem uma tensão maior que 5 volts. Note que a tensão de referência está sendo ajustada para cima, tentando fazer a tensão da fonte subir. Agora vou medir o pino 6,
entrada negativa. Aqui tem uma tensão em torno de 2 volts, que está normal, pois a tensão de saída está baixa e essa tensão diminuiu proporcionalmente. Mas note que a entrada positiva está mais alta que a entrada negativa, o que deveria fazer a saída subir. Mas como a saída está baixa, podemos concluir que esse amplificador operacional está com defeito. E como ele faz parte do IC 6601, eu vou então substituir esse CI. Após substituir o IC 6601, vamos medir novamente as tensões de alimentação dos LEDs. O osciloscópio já está com o traço no centro e com o volts div em 50 volts. Vou medir primeiro no pino mais Alt 1. Liguei a TV. A tensão subiu para 80 volts. E agora subiu para aproximadamente 150 volts. E os LEDs já acenderam normalmente. Vou medir também no pino menos Alt 3. Aqui podemos ver o PWM-PDIN com os picos negativos chegando a quase menos 150 volts, que também está normal. Assim, concluímos a análise desse defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.